Olá, mais uma vez estou aqui muito bem acompanhado, porque vocês com certeza já viram o meu companheiro aqui de telinha, que está dividindo tela comigo, é o doutor Danilo Rodrigues, que é psicólogo, já falei para vocês, ele que também é comunicador, é jornalista, está aqui com a gente enquanto psicólogo, falando sobre vários temas referentes à saúde mental, psicologia e como que a gente pode elaborar aí, como que a gente pode ter soluções para as nossas vidas à luz da psicologia, com a ajuda de profissionais como ele. Você sabe que aqui no GPI a gente está sempre trazendo vários temas, principalmente relacionados à saúde. A gente quer trazer para o nosso internauta, sejam nossos alunos ou não, muito conteúdo. Então, a gente está sempre trazendo professores, alunos do GPI, e quem também não faz parte do GPI diretamente, mas que está aqui contribuindo com a gente, contribuindo com todo o nosso acervo cultural e de informações, porque a gente quer que as informações sobre a educação e ciência sejam amplamente debatidas. Então, eu já dou boas-vindas, Danilo Rodrigues, psicólogo. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu ainda não mencionei o nosso tema de hoje, porque eu queria dizer para as pessoas o seguinte: em anos de pandemia, né? A pandemia oficialmente começou em março de 2020, nós já estamos em 2022 e ainda é ano de pandemia. A gente passou a ter a relação, digamos assim, muito maior com alguns conceitos. O home office, por exemplo, e através do home office vieram vários outros conceitos, como os do teleatendimento, as terapias online. Agora, falando da psicologia, a gente passou a ter, eu, por exemplo, confesso, comecei a fazer um tratamento com psicólogo pela primeira vez na minha vida durante a pandemia, no início da pandemia, e foi um tratamento assim online, e é sobre terapias online que eu vou conversar agora com o Dr. Danilo Rodrigues. Danilo, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, por estar aqui, o GPI agradece mais uma vez, e hoje a gente está falando de terapias online. Eu, como já falei aqui na minha introdução, particularmente, tive um primeiro contato com psicólogos na terapia online. Traz para a gente essa luz, diz para a gente como é que tem sido, como é que funciona, para quem não conhece, para quem não sabe, a questão da terapia online. Seja bem-vindo. Então, obrigado, Neemias. Eu gostaria de agradecer também ao GPI pelo convite. Então, a psicoterapia online, ela já é utilizada há mais de uma década. Olha aí. E ali, no primeiro momento, ela não foi bem aceita. Mas, com o passar dos anos, ela veio passando por modificações. E hoje, o Conselho Federal de Psicologia já não limita mais o número de sessões. Isso ocorreu ainda na resolução 2018. Contudo, com o período de pandemia, houve uma crescente no número de psicólogos cadastrados para poderem realizar tal atendimento. Como eu disse, antes ela não era muito bem aceita. Depois do início da pandemia, os dados apontam uma crescente de mais de 400% de psicólogos que se cadastraram. E, para realizar tal atendimento, esse profissional ele deve estar registrado junto ao Conselho Regional de Psicologia de sua região e também cadastrado na plataforma EPSI. Isso nos faz ter um certo cuidado com diversos pseudoterapeutas de internet. Por quê? E são muitos, hein, Danilo? São muitos São profissionais que a gente pode chamar assim. Tem muitos profissionais aí vendendo literalmente esse tipo de serviço, e aí tem muita gente caindo nas mãos de pessoas que não são psicólogos, não são cadastrados, como você falou, nem no conselho, nem nesse sistema, nessa plataforma, e aí as pessoas acabam entrando numa cilada, viu? Justamente, Neemias. E devido a ter esses certos cuidados, que ao buscar um profissional, você deve ir buscar o registro dele junto ao CRP, junto à sua regional, mas também buscar na plataforma EPSI. Caso esse profissional não esteja cadastrado na plataforma EPSI, ele não vai estar apto a prestar tal serviço. Danilo, você deu o passo a passo aí agora de como que as pessoas devem, como que nós devemos proceder para saber, né, se um profissional está cadastrado e como iniciar aí esse processo de terapia online.
você, enquanto psicólogo, que também atua com a parte de terapia online, também presta esse serviço, muitas pessoas, existe um certo tabu, e muitas pessoas, às vezes, preferem não fazer um atendimento online, seja na telemedicina ou, no seu caso, de terapia online, porque elas dão muito valor à questão do visual presencial. Porque aqui, por exemplo, eu estou vendo você está me vendo, a gente está se vendo, está se ouvindo, mas muitas pessoas dão ainda aquela preferência ao presencial. E é importante a gente desmistificar, é importante a gente trazer informação de que, assim, a diferença é essa, e que, inclusive, a pandemia nos trouxe. A gente hoje tem aulas online, trabalho online, home office veio aí, parece que para ficar. Então, assim, é o atendimento como um outro, é uma prestação de serviço como uma outra presencial. É importante a gente destacar isso, porque tem gente que ainda visualiza uma certa diferença. Eu, por exemplo, não visualizo. Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente essas informações. Pois é, Neemias. Assim, Darwin, ele nos trazia que nós somos seres adaptáveis, e nós, de fato, nos adaptamos a esse contexto de pandemia, o que favoreceu a crescente busca pelo atendimento online. E nós temos um Brasil muito grande, muito amplo, e nossas clínicas de atendimento psicológico costumam ter fila de espera para um atendimento presencial. Então, como nós temos um Brasil grande, há a possibilidade de que essa psicoterapia seja realizada também em cidades em que não hajam um profissional local para atender presencialmente. Então, uma pessoa mora no interior do Piauí, onde não tem um psicólogo, ela pode ser atendida por um psicólogo em qualquer lugar do Brasil. Sem Isso falar é muito também, interessante, isso é muito importante e preciso. sim, sem falar também que ela evita esse deslocamento, até mesmo dentro da própria cidade. Fluxo de trânsito acaba interferindo. Há também uma flexibilidade maior de horário, onde a pessoa trabalha ali manhã, tarde, tem horário da noite disponível, então Pode ela fazer em consegue qualquer horário. isso, ela consegue elencar ali o melhor horário para essa pessoa. Claro, respeitando os mesmos princípios éticos do atendimento presencial. Esses Sim, princípios sim. éticos são os mesmos, o sigilo é mantido, além do que, no caso da internet, nós temos a LGPD, que é a Lei de Proteção Dados, Geral né? de Dados, Lei de exatamente. Proteção Geral de Dados. É muito bom lembrar, porque, assim, eu já ouvi de diversas pessoas a frase seguinte: ah, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, porque se o psicólogo ou psicóloga acabar comentando com alguém, gente, o profissional é um profissional ético, ele é um profissional, assim como eu sou um comunicador, sou jornalista, assim como tem os médicos, tem os pedreiros, tem os advogados. Gente, é uma profissão, e aquele profissional, ele, inclusive, você pode muito bem dizer, Danilo, fez um juramento na profissão dele, no ato de se formar, que tudo aquilo é sigiloso. Então, não existe isso, não tem isso. É outro mito que a gente tem que tirar da cabeça, muitas pessoas têm que tirar, que não é isso. O psicólogo está ali na sessão, avaliando você, tendo com você aquele momento, seja presencial ou seja online, mas aquilo, tudo que é usado ali, que é falado ali, só vai servir de base para o profissional para uma próxima sessão. Não é isso dali, daquelas quatro paredes, não sai nada. Justamente, Neemias. E eu costumo dizer que a psicologia ela é uma profissão solitária, justamente por isso que as outras profissões conversam entre si sobre as profissões, sobre o que acontece no dia a dia daquela profissão. Já o psicólogo não. O psicólogo, devido aos seus princípios éticos, não fica de conversa com seus colegas, com pessoas próximas, seus amigos, seus familiares, sobre aquelas pessoas que ele acompanha. Então, isso traz uma certa solidão para a profissão da psicologia. Eu imagino, é por isso então que eu imagino que vocês também tenham mentores, vocês também façam terapias e precisem aí, né, conversar com alguém. É assim que funciona, né, Danilo? Traz essa curiosidade para a gente. Vocês também, profissionais da psicologia,
também fazem atendimento com outros profissionais, vocês também são acompanhados. É assim que funciona? Justamente, Neemias. É assim mesmo. Os profissionais de psicologia, enquanto psicólogos, têm ali o seu supervisor, que é aquele profissional capacitado, mais gabaritado, para poder debater ali de fato, saber como trabalhar, como manejar, quais técnicas mais apropriadas. Assim também, como nós também temos a nossa terapia pessoal, algo que nas faculdades, para você poder atuar na clínica escola daquela instituição, é necessário uma declaração de que você está em terapia pessoal, que é para você ter aquela experiência, você saber se colocar no lugar do outro, estar do outro lado da cadeira também, saber ouvir, saber poder experienciar aquela sensação também, além de trabalhar ali, trabalhar as tuas emoções, trabalhar os teus sentimentos e ter um discernimento e uma capacidade melhor para poder lidar com a emoção do outro. Perfeito. Você mencionou que no início, você disse que a terapia online já era utilizada há mais de uma década, só que no início ela não foi bem utilizada. Agora, a gente tem, inclusive, uma expressão popular no Brasil que, às vezes, se não for pelo amor, vai pela dor. Teve a pandemia e muitas pessoas, inclusive eu, estou aqui falando, passei a fazer terapia online. Com essa, muito se falou essa expressão, desde 2020, o novo normal. Com esse novo normal, com esses novos tempos que vieram, você acredita que a terapia online passou a ser olhada de uma outra maneira a partir de agora? Eu digo a partir de 2022, onde a gente já está vacinando. Obviamente, tem outras variantes do vírus, mas a gente já se caminha para algo mais perto, mais próximo de um normal antigo. Mas você acredita que, a partir de agora, os próximos anos, a terapia online ela vai ser mais utilizada? Vocês, profissionais, vão atender também mais por essas plataformas, de uma forma virtual? Como é que você avalia isso? Já vem sendo bastante utilizado. Ali já desde 2020, nesse período, já se começou a ter um processo de adaptação, de readequação para o novo sistema, para esse novo normal, para essa necessidade de distanciamento social, onde as pessoas não podiam estar ali próximas umas das outras. Hoje nós temos uma nova adaptação em que nós nos reenquadramos dentro desse meio. Nós conseguimos utilizar as tecnologias de informação e comunicação a nosso favor e a favor da população. Perfeito, perfeito. Danilo Rodrigues, muito obrigado por esses esclarecimentos, por essas informações que você trouxe aqui para a gente a respeito da terapia online. Eu espero que a gente possa ter desmistificado algumas coisas e trazido para os nossos internautas, para quem está vendo a gente no canal do YouTube, até mesmo no Instagram, para que a gente possa ter trazido essas informações que você trouxe muito bem e as pessoas possam ter um outro olhar, como você mencionou, ter um outro olhar para a terapia online e que a gente sempre coloque a nossa saúde mental, sobretudo, em primeiro lugar. Sempre muito bom conversar com você sobre esses assuntos, e até eu vou te agradecer, encerrar por aqui, te agradecer, e a gente vai conversar numa próxima oportunidade. Eu lembro que na nossa outra conversa, você mencionou a questão do autoconhecimento. Autoconhecimento aí é um tema muito vasto, a gente pode, inclusive, falar muito mais sobre ele numa próxima conversa. Obrigado, viu, por esse bate-papo. Eu que agradeço ao convite, a possibilidade de estar falando sobre esse conteúdo que é muito importante na nossa sociedade. Então, já estou à disposição também, sempre que possível. O convite está aceito. Obrigado. Olha aí, convite aceito para as próximas vezes, próximas etapas aqui no nosso bate-papo. Danilo Rodrigues, psicólogo, muito obrigado mais uma vez, seja sempre com a gente. Você que está acompanhando nossa entrevista aqui no blog do GPI ou no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram também, tem sempre muito conteúdo como esse, conteúdo de qualidade, conteúdo verídico, com profissionais super qualificados e gabaritados que vão trazer muita informação. A gente está sempre aqui trazendo muito conteúdo para você. Até a próxima!